Hoje a gente vai aprender sobre CDN e a gente vai investigar essas três coisas aqui. Por que que a CDN existe, qual o problema que ela quer resolver, o que exatamente é uma CDN e como que ela funciona. A primeira parte disso é o porquê. Por que que uma CDN existe? Vamos imaginar que você é um usuário da Netflix, você se encontra aqui, Florianópolis, Santa Catarina, e a Netflix se encontra aqui, Califórnia, Estados Unidos. Se toda a aplicação e todos os dados da Netflix se encontram aqui na Califórnia e todos os filmes estão armazenados em data centers aqui na Califórnia, todas as vezes que você quiser ver um filme, você vai ter que fazer uma requisição, que vai passar aqui pelos cabos na América inteira, até chegar nos Estados Unidos, pedindo o filme, e eles vão ter que streamar o filme para você de novo, atravessando todos esses cabos aqui na América inteira, até chegar em você. E eles vão ter que fazer isso para todos os usuários. De cara, a gente bate o olho nisso e vê que isso não é muito escalável e tem vários problemas. O primeiro que vem em mente provavelmente é a latência. É muito longe, é óbvio que tem uma latência muito grande. O segundo problema tem a ver com essa linha aqui. Essa linha passa por muitos países diferentes, muitos ISPs diferentes. É muito difícil transmitir uma grande quantidade de dados entre continentes assim com uma velocidade boa. O network load, no geral, seria gigantesco. Ia ser muito difícil manter esse sistema. Então aqui, segundo problema, data transfer. E o terceiro problema está nesse ponto aqui, no data center deles. Todo data center tem recursos limitados. A bandwidth é limitada e a capacidade computacional também é limitada. É muito difícil você escalar isso numa escala global. Então o terceiro problema aqui, capacidade do data center. Agora ficou claro pra gente pelo menos o porquê que a CDN existe. Vamos ver então o que exatamente é uma CDN. A CDN ela é uma rede distribuída de servidores proxy. E qual que é a ideia? Ao invés de todo o conteúdo da Netflix estar só aqui na Califórnia, esse conteúdo pode ser replicado em vários servidores proxy distribuídos pelo mundo inteiro. Então, quando a gente aqui de Florianópolis quer assistir um filme da Netflix, a gente provavelmente vai acessar uma CDN muito mais próxima da gente do que acessar o servidor de origem na Califórnia. Desse modo, a latência daqui para cá é muito menor do que a latência lá dos Estados Unidos até o sul do Brasil. E a network load também vai ser muito menor, porque a gente não vai estar transmitindo tanto conteúdo assim em tão longas distâncias e congestionando a rede inteira. Vamos listar então os requisitos funcionais e não funcionais desse proxy server aqui para a gente entender o que a CDN precisa ser capaz de fazer. Retrieve. A CDN precisa ser capaz de solicitar conteúdo do servidor origin. Request. A CDN precisa ser capaz de responder para o usuário quando ele solicita conteúdo. Deliver. Se o modelo de CDN for um push model, o servidor de origem deve ser capaz de dar push no conteúdo para a CDN. Search. A CDN deve ser capaz de buscar pelo conteúdo dentro da infraestrutura da CDN. Assim, os proxy servers podem compartilhar conteúdo entre si. Update. Quando um proxy server tem conteúdo mais atualizado que o outro, eles devem ser capazes de fazer updates entre si. E delete. A gente deve ter a possibilidade de limpar a cache se a gente quiser, de deletar o conteúdo do proxy server. De requisitos não funcionais, a gente tem, é claro, performance, availability, scalability, reliability e security. Porque se a gente não tiver esses, meio que derrota todo o propósito da CDN. Agora, como que a CDN funciona? Vamos então tentar desenhar o que a gente precisa ter entre o origin e o client para que a nossa CDN funcione adequadamente. O mais óbvio é o proxy ou edge server que a gente precisa que esteja próximo do cliente. Porque assim, o cliente, ao invés de solicitar o conteúdo para o origin server, ele pode solicitar o conteúdo direto para o proxy server, certo? Não. O cliente não faz ideia de onde o proxy server está e de quais são os proxy servers que podem ter aquele conteúdo. Então ele precisa primeiro solicitar essa informação para alguém que saiba direcionar ele para o proxy server correto. Esse alguém vai ser o routing system. Mas antes do cliente sair solicitando conteúdo aqui para o routing system, a gente precisa que esse conteúdo de fato esteja nos proxy servers. E o servidor de origem também não necessariamente sabe quantos proxy servers existem e onde eles estão. Então a gente precisa aqui de um distribution system, que é quem vai ser o responsável para distribuir o conteúdo pelos proxy servers. O primeiro passo vai ser o origin informar o routing system do URI de cada conteúdo para ele depois saber encontrar o conteúdo quando o cliente solicitar. O segundo passo é então publicar esse conteúdo para o distribution system distribuir. Então o distribution system distribui esse conteúdo pelos proxy servers. Aqui a gente pode ter alguns sistemas de feedback. Agora sim, o nosso cliente pode solicitar pelo conteúdo para o routing system e o routing system vai informar esse cliente onde que esse conteúdo está. E aí o cliente finalmente pega o conteúdo no proxy, certo? Não.
porque a gente precisa de mais um passo aqui para conseguir diferenciar o bom tráfego do mau tráfego. O tráfego que é de fato de usuários e o tráfego malicioso. Então a gente tem scrubber servers que fazem essa filtragem e depois redirecionam o cliente para o proxy. E aí sim, finalmente, o cliente vai poder receber o conteúdo que ele quer. Além disso, entre o proxy e o origin, pode existir um management system para fazer a gestão. E só para comentar aqui, se você já ouviu falar sobre Edge Functions ou Edge Computing, isso quer dizer que a sua aplicação, as suas funções, os seus lambdas, eles estão rodando em Edge e não no Origin. E é por isso que esse tipo de aplicação que roda em Edge é muito rápido. Eles estão muito mais próximos do cliente. E isso foi uma explicação básica de como funciona uma CDN. A gente pode entrar em muito mais detalhes aqui, mas eu vou guardar esses detalhes para um segundo vídeo.